Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre libera 1.100 presos do regime aberto. Em Canoas, beneficiado pela Justiça é preso com 5 quilos de cocaína. E ainda... Presa a quadrilha que clonava carros em Porto Alegre e depois revendia para estados como Santa Catarina e Paraná. FIFA não aceita a inscrição de Rodrigo para o Mundial. E mais mudanças. Com o volante Gleidson cortado por lesão, é a promessa colorada Eduardo Sacha que vai para Abu Dhabi. Vereadores silenciam depois de bate-boca na Câmara de Porto Alegre. Brincadeira perigosa. Menino de 7 anos morre atropelado depois de pegar carona na traseira de um caminhão. 7 de dezembro. O Ubra Notícias está no ar. Boa noite. A Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre suspendeu o cumprimento dos mandados de prisão expedidos contra apenados e foragidos que cumpririam pena em regime aberto, até que a SUSEP resolva a questão da superlotação dos presídios na região metropolitana, com a construção de novos albergues. Para os juízes Adriana da Silva Ribeiro, Sidney Brizuska e Alexandre Pacheco, o sistema carcerário não recupera ninguém. Ele é uma grande faculdade pós-graduação do crime. Aqueles presos menos perigosos, pela convivência, acabam se tornando presos mais perigosos, de maior risco para a sociedade. Então essa decisão também tem esse objetivo de preservar os presos do regime aberto para que não sejam contaminados de tal forma que seja mais prejudicial para nós. Os 612 presos que cumprem pena no regime aberto em Porto Alegre vão ser soltos. Outros 500 mandados de prisão expedidos serão recolhidos. A VEC Porto Alegre não mais receberá preso do regime aberto de nenhuma parte do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, preso de Uruguaiana, Alegrete, Caxias, Novo Hamburgo, etc., não entra na VEC Porto Alegre. Por quê? Porque aqui não tem mais regime aberto. E entre os que são beneficiados pela justiça, um jovem que foi recapturado hoje em Canoas. Ele traficava drogas na região metropolitana e em cidades do litoral gaúcho. José Bento Rodrigues, de 26 anos, foi preso depois de ser investigado pela seção de inteligência do Comando de Policiamento Metropolitano. Na última semana conseguimos detectar o local, obtivemos imagens desse traficante utilizando o veículo roubado com placas clonadas, pertencentes a um veículo de um dentista de Porto Alegre. Conforme a polícia, ele vendia drogas para pequenos traficantes de cidades da região metropolitana e do litoral gaúcho. No apartamento dele, em Canoas, os policiais encontraram cerca de 5 quilos de cocaína, 4 de crack e 6 tabletes de maconha. Também foram encontrados 4 celulares e mais de R$ 1.900 em espécie. José Bento Rodrigues era foragido do regime semiaberto. Já havia sido condenado pelos crimes de roubo, porte ilegal de armas, receptação e furto de veículos. Ele saiu da colônia penal agrícola por volta do dia 22 do mês passado. Então ele, na verdade, deve ter retornado a essa atividade no tráfico, mas de forma com maior desenvoltura a partir do dia 22, então, quando ele saiu através de uma dispensa judicial. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha de roubo e clonagem de veículos no Rio Grande do Sul. 9 pessoas foram presas e 5 carros apreendidos. 80 agentes da Delegacia de Roubos do DEIC cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão em 5 cidades da região metropolitana de Porto Alegre e ainda em Lages, em Santa Catarina e Guaíra, no Paraná. De acordo com o titular da Delegacia de Roubos, delegado Eliomar Franco, o líder da quadrilha já havia sido preso mais de uma vez. Com a prisão desses indivíduos e os outros 2 que estão com prisão decretada, nós desmobilizamos mais uma vez esse grupo. Por que mais uma vez? Porque chegamos à conclusão também que um dos líderes dessa quadrilha já foi preso 2 vezes por nossa delegacia. Entre os presos está a suposta advogada da quadrilha. Ela foi autuada em flagrante porque estava de posse de um veículo Mercedes clonado com placas de Florianópolis. Outro automóvel Palio com placas clonadas de Porto Alegre também foi apreendido com um dos suspeitos.
A quadrilha atuava em Porto Alegre. Os carros eram roubados aqui na capital e depois trazidos para um estacionamento, onde ficavam durante 15 dias enquanto era feita a clonagem, para depois serem vendidos para estados como Santa Catarina e Paraná. No estacionamento do aeroporto de Porto Alegre, 2 veículos foram apreendidos. As placas já estavam clonadas, porém, ainda faltava a adulteração em vidros, documentos e no chassis. Tinha uma equipe que realizou essa investigação, fez um acompanhamento direto na quadrilha e aí sim nós identificamos que esse era um dos locais que eles guardavam esses veículos. O prefeito José Fortunati substituiu o secretário da Juventude de Porto Alegre. No lugar de Alexandre Souza Silveira, assume Luizinho Martins. A Câmara de Vereadores já tem 19 assinaturas para o pedido de uma CPI para investigar as supostas irregularidades na Secretaria da Juventude. Os vereadores Juliana Brizola e Mauro Zacher, do mesmo partido PDT, trocaram ofensas na sessão de ontem. Juliana usou a tribuna para se defender de acusações de desvio de salários e fraudes em contratos com o Projovem. As supostas irregularidades na Secretaria da Juventude Municipal, da qual ela e o marido foram secretários, estão sendo investigadas pelo Ministério Público Estadual. Zacher, que já foi secretário da Juventude, também faz parte das investigações. Um dia depois da sessão plenária onde os vereadores trocaram acusações, nenhum deles quis gravar a entrevista hoje. O pedido de CPI foi encaminhado para a Procuradoria da Câmara, que deve dar um parecer nos próximos dias. Em entrevista coletiva ontem à noite, o prefeito da capital anunciou o nome do novo secretário da Juventude. Eu fui surpreendido, como aliás todo o PDT foi surpreendido pelo debate que acabou acontecendo na Câmara de Vereadores. Nós não temos nada ainda que comprove qualquer irregularidade. As investigações serão feitas, nós vamos contribuir, mas o prejuízo está feito. Total transparência às ações relacionadas à secretaria e o acesso a todos aqueles que interessam, que é a população de Porto Alegre. De acordo com o presidente municipal do PDT, Nereu Dávila, a executiva do partido vai decidir na próxima segunda-feira o nome do novo líder da bancada na Câmara de Vereadores. O nome mais cotado para ocupar o lugar de Mauro Zacher é o de João Bosco Vaz. A Secretaria de Obras e Viação de Porto Alegre garantiu que não há duplicidade no pagamento pela brita usada na ampliação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre. O preço do item foi questionado pelo Tribunal de Contas. Segundo a Secretaria, os custos estão baseados na tabela de preços que prevê o produto e o transporte do material. A seguir, criança que pegava carona em traseira de caminhão morre atropelada em Porto Alegre. O projeto Pescar oferece curso gratuito de auxiliar em mecânica para moradores de Eldorado do Sul e das Ilhas das Flores e da Pintada. É preciso ter entre 15 e 19 anos e estar cursando a 6ª série do ensino fundamental. As inscrições vão até o dia 24 no Centro de Assistência Social de Eldorado.